Oi, eu sou o Alan e tá começando mais um episódio do AfaCast. Hoje eu tô com um convidado aqui super especial, o Caio Pérez. Eu vou resumir aqui como CEO da Skyfit. E no final do episódio vocês vão entender o porquê do resumir. Caio, brigadão aí pela sua presença, por ter tirado esse tempo. Você que é super corrida, a gente tá vendo aí. Valeu mesmo. Imagina, obrigado, prazer estar aqui. Já acompanho os conteúdos ali, super Que legal. prazer estar aqui com vocês e participar desse momento, Alan. E obrigado ao time da AFA aí pelo convite. Show. Bom, Caio, a gente conversou bastante e a sua história eu virei mais fã ainda. E eu acho que tem um ponto que a gente sempre traz aqui, que é um ponto de interesse do nosso público, que é como que pessoas conseguem chegar nos lugares que elas chegaram, mas contando um pouco do bastidor também. Legal. Então, pô, você tem 17 anos de XP, agora CEO da Skyfit, mas lá atrás, quem que é o Caio? Quem era eu no começo? Quem Perfeito. era você no começo? Por que assessor de investimento? Não é um negócio comum, né? A pessoa Perfeito, não... perfeito. Claro, assim, não. Obrigado pela pergunta, adoro contar essa história. Eu comecei muito cedo, quase tudo na minha vida ali. Eu sou de uma cidade do interior de Minas chamada João Pinheiro, cidade pequena, de 50 mil habitantes, bem isolada, é o maior município de Minas, então a gente fica longe de outras cidades. Eu tive assim a felicidade, né? Os meus pais eles sempre trouxeram muito essa questão do conhecimento, da competitividade para a mesa, que eu acho que me ajudou bastante. A minha mãe foi bancária, ela trabalhou no Banco do Brasil. E ela me ensinou um pouquinho do início da coisa de investimentos ali, né? Então eu desde novo, casa assim, já. 14 anos de idade, 13, eu já olhava ali. A gente acompanhava a cotação de Ibovespa pela revista Veja. Então a revista Veja olhava, putz, o dólar tá tanto, Ibovespa e tal. Com 15, 16 mais ou menos eu comecei a investir meu dinheiro de fato. Na verdade, com 14 eu saí da minha cidade e mudei para Belo Horizonte. Meus pais ficaram lá em João Pinheiro para estudar. Porque na época João Pinheiro não tinha bons colégios, hoje tem. Eu mudei para Belo Horizonte para estudar. E nessa época eu já comecei a me envolver de estudar por conta própria sobre o mercado. Caramba, mas então com 14 anos você já sai de casa atrás de estudo? Atrás de estudo, atrás de tentar aprender coisas por conta própria. Eu sempre tive muito isso. Eu aprendi, sei lá, inglês sozinho, violão sozinho. Tava contando aqui agora há pouco. Eu tô começando a aprender a pilotar avião agora. Não sozinho dessa vez. Pauta aí, O avião não dá pra ser sozinho, né? Mas enfim, eu sempre gostei de me desafiar mesmo intelectualmente e eu tinha minhas coisas que eu era aficionado, né? Então eu montava e desmontava o computador sozinho. Eu gostava de estudar astronomia. Cada hora eu dava tiro para um lado, mas o mercado financeiro me pegou. Entendi. Porque mercado financeiro eu entendia que assim, cara, você muda a vida de uma pessoa, né? O mercado hoje de trabalho, ele é em torno da ciência do dinheiro. Sim. E o vácuo que existe da importância disso e o conhecimento que as pessoas têm disso é enorme. Então, numa época muito remota, onde a internet era difícil de se pegar, né? Quando eu tinha 14 anos, né? Aquela internet de escada da meia-noite, eu encontrava materiais impressos de um com o outro e os meus amigos, né? Assim, a gente tinha que se relacionar em fóruns de internet para conseguir encontrar materiais para você conseguir estudar. Então, eu fiz isso desde muito cedo, comecei a aprimorar muito o meu conhecimento sobre finanças. Com 17 anos, eu tirei a certificação que se precisa para ser assessor de investimentos, chama Ancord. E aí, eu, na ausência de conexões, né, e mercado financeiro tem muito disso, né, assim, dificilmente mercado financeiro você vai ter assim, o meu pai já era de mercado, eu sou também. A grande maioria das pessoas de mercado financeiro são pessoas que foram atrás de um sonho e chegaram. Então, é um mercado que é de gente disputando, né, essa vontade de estar no meio. Então, eu aprendi por conta própria bastante sobre o mercado financeiro e na ausência de oportunidades de trabalho, eu comecei a trabalhar eu fazia estágio numa empresa de mineração. Né? Eu morava em Belo Horizonte, mineração naquela época estava explodindo, 2006, 2007. Eu tinha um estágio dos sonhos, assim, né? Eu fiz IBMEC, eu fiz a administração de empresas lá. Eu tinha um estágio dos sonhos, falava inglês, meio período, ganhava dinheiro bacana para aquela época como estagiário. Eu lembro até hoje, eram uns R$800. Naquela época era muito dinheiro. E aí, um belo dia, no intervalo ali da faculdade, eu conheci um cara que era estagiário da XP, que é o Túlio. O Túlio até hoje ele é dono de um escritório da XP,
chama Fractal, de Divinópolis. Caramba. E o Túlio me convidou. Ele falou, cara, vamos lá na XP? Porque, pô, você tem essa certificação? Ninguém tem essa certificação. Eu não tenho essa certificação. Os caras que trabalham lá não tem. O próprio Túlio não tinha essa certificação. Pô, chega lá. E, cara, quando eu cheguei na XP, eu encontrei um ambiente que precisava. Uma turma jovem, competitiva. A XP não era uma corretora ainda. A gente era um agente autônomo representando uma corretora. E os caras, assim, a gente era broker de renda variável. Renda variável naquela época estava muito bem, né? A bolsa tinha subido bastante e tal. Mas você chega na XP ali já com estágio de conhecimento próprio que você fez. Maior do que a da galera. Absurdo, né? Assim, o que acontece? Nessa minha questão de ser aficionado por conhecimento técnico de mercado, eu já estudava muito de derivativos, eu já estudava muito de análise. Então, quando eu chego na XP, eu meio que assumo esse papel dentre os meus sócios e pares lá da época do escritório de BH, um papel de dar os cursos mais técnicos, de dar os cursos mais avançados, o que me ajuda muito na minha carreira, porque eu começo a atrair os clientes mais avançados também. Então, às vezes. Só atraídos pelo conhecimento técnico que só você tinha. Porque fazia curso comigo, falava, putz, quero estar com esse cara, não quero estar mais com aquele. Então, de certa forma, tem alguma migração de clientes de mais avançados, né, que tradeavam mais comigo. E isso me alavanca bastante na minha carreira. Tem uma etapa engraçada aqui, né? Porque como eu estava trabalhando na Anglo-América na época, né? E estagiário, putz, estava super bem. Quando eu vou para a XP fala assim, cara, aqui você vai ganhar, né, assim, percentual, né, era broker de mesa, né, então você né, fazia trading. E aí a XP vai e me conta, fala, olha, cada broker na média faz X de receita. E no meu segundo mês eu faço metade de X. Aí vem o meu líder na época e fala, cara, você é o primeiro do escritório. Ué, e o cara que fazia... A média não é aqui? Eu fiz abaixo? Eu fiz a primeira. Eu falei, não, cara, pô, isso aí era o nosso, né? A gente queria chegar lá, você chegou, parabéns. Então tem uma coisa, né, 2 pontos aqui que são legais, né? Assim, um é, cara, buscar conhecimento antes dele ser necessário. Eu acho que é sempre muito importante. Eu sempre fiz isso muito na minha carreira. Eu tô pensando no avião. Talvez um dia eu vire piloto. Vai que um dia precisa, né? Mas é mais hobby. Se o piloto passa mal, eu vou levantar a mão. Talvez seja isso. Mas eu sempre pensei de assim, você querer competir, no bom sentido, nunca sacaneei, não tem uma história minha de ex-colega que eu puxei tapete, coisa do tipo, nada. Mas eu sempre quis estar entre os primeiros e ser mais competitivo e estar lá. Então você tem que saber o primeiro. Pô, sei lá, no caso de um escritório de advocacia, cara, quem atende os maiores clientes? Quem é o cara hoje do escritório? Como é que eu faço para passar ele? Sim. Eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro. Tem que ter ambição, né? Tem que ter essa ambição. E para ter ambição, você precisa saber quem tá lá. Pelo espírito da disputa, quase, assim, né? Não que você falar assim, não, eu quero porque eu quero ganhar mais dinheiro que esse cara, talvez não seja uma motivação longa o suficiente, porque quando você ganhar dinheiro, você fala, putz, agora eu já ganhei dinheiro, parou. Sim, então, talvez pela ambição intelectual de estar na frente, eu acho que é uma coisa importante. Isso me ajudou bastante. De ser bom. De ser bom mesmo, de ser produtivo, de inspirar outras pessoas. Então, eu sempre tive um bocado disso dentro de mim. Então, eu rapidinho virei o primeiro cara ali de receita, ou estava sempre, né, entre os primeiros. Comecei a também olhar qual era o ranking nacional. Pô, entre todos os brokers da XP, como é que eu tô... Pô, cheguei a ficar primeiro, Brasil nacional. Inteiro. A XP já tinha 100 escritórios nessa época. A XP era uma empresa super padronizada, organizada, comercialmente já era um super destaque no mercado. E isso com quanto tempo de casa? 1 ano e meio. Absurdo. Absurdo. Foi rápido as coisas. E foram anos conturbados, porque eu entro em 2007 na XP, a bolsa só sobe. E eu fico em 2008, que a bolsa só cai. Só que como era trading, giro, dá para você ganhar dinheiro também com a bolsa caindo, né? Como você é trader de renda variável, uma coisa um pouquinho mais técnica. Mas em nome dessa ambição e dessa fidelidade com os meus clientes, etc., eu paro de frequentar a faculdade. Tem um segredinho aqui. Eu não formei. Eu deixei uma matéria para trás no IBMEC. Caramba. Não formei porque, cara, era 2008. A bolsa estava em circuit breaker. Não tinha como eu assistir aula de psicologia, entendeu? Assim, os clientes estão precisando de mim e tal. Então eu dei esse all-in, não me arrependo. Eu fico na XP BH até 2009, 10, mais ou menos início de 10, eu acho.
Nessa época, e aí, mais uma vez, eu me arriscando, né? Eu ganhava super bem, tinha 21 anos de idade. Acho que para BH era um dinheiro que, assim, não tinha onde gastar. Tanto que eu, né, assim, como... Você chegou no topo ali, né? Eu cheguei num topo meio rápido, né? Assim, pô, tô há 2 anos na profissão, porra, tô entre os primeiros do Brasil, e aí? Ganhando super bem numa cidade pequena, né? Assim, no sentido, né, de competitividade. E aí a XP me faz uma proposta. Só que é uma proposta do tipo assim, eu ganhar 1/10 do que eu ganhava como salário, literalmente. Nossa. Viver num flat, eu lembro que o armário quando abria, ele já trombava na cama. No flat que eu morava. Agora isso é mais comum, né? Mas Agora é mais comum, na época era mais exótico. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Quer dizer, tinha ido só fazer um curso da XP, a sede da XP ficava no Rio. Mudei pro Rio de Janeiro, botei minhas trouxas no carro e fui. Mudei pra lá, não me arrependo nada. Quando eu mudo pra XP, aí eu começo uma nova etapa, porque o que me fez mudar para a XP Matriz, né? Eu queria estar entre os sócios, eu queria estar lá no meio, Entendi. eu acreditava, né? Assim, de novo a empresa ambição, de fato né? tinha. A XP sempre teve esse brilho no olho, esse quê de empreendedorismo na veia, assim, pulsante no corredor. Você entra na XP, você vê as pessoas andando rápido no corredor. Literalmente. É a cultura. Eu acho que se você andar devagar, alguém pergunta o que está acontecendo. Tá né? tudo Assim, bem, tá você tá meio... naquele... É energia, né? É energia positiva, boa do lugar. E eu queria estar naquele meio, eu queria ser sócio, mudei para lá. Aí fiz uma carreira muito focada em conhecimento técnico, em distribuição de produtos. Participei ativamente da criação do mercado de fundos imobiliários. O mercado de fundos imobiliários era totalmente desconhecido no Brasil. Nossa, é verdade. Eu fiz a distribuição dos primeiros fundos imobiliários de varejo, que aí trouxeram liquidez para o mercado de fundos imobiliários e virou o que é hoje. Caramba, você quase que fundou isso aí, né? Porque naquela época... Tinha mais gente, obviamente, junto ali, né? Claro. Mas naquela época não se tinha muito esse conhecimento. Hoje é mais pulverizado, né? Esses fundos estão mais... É comum, se fala bastante deles, mas na época... A gente tem um fundo na XP que tem mais cotistas do que a Petrobras tem. Impressionante. Impressionante. Um fundo. Chama Maxi Renda. Então, assim, a gente criou um mercado novo, voltado para a pessoa física, e eu acho que a entrada do varejo proveu liquidez nesse negócio. E isso impulsionou a economia real, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente se orgulha bastante lá na XP, né? Assim, essa redistribuição do funding, esse aprimoramento do investimento dos nossos clientes, trouxeram competitividades para o mercado, seja de bancos, agro, imobiliário. Sim. Né? Muita gente fala da XP como um case de sucesso, olhando ela como empresa, mas a XP também ela abastece um ecossistema de distribuição de recursos. Né? O recurso antes ele era muito preso ao banco. Sim, então, se você tomou um negado dos verdade. principais bancos, você não tem funding. Nessa democratização de mercado de capitais, a gente impulsiona também, né? Impulsionou o Brasil bastante. Mas enfim, aí eu passo muito tempo lá na XP fazendo distribuição de produtos, depois eu vou meio que para uma veia estratégica de gestão, que é a área de B2B, onde a gente apoia os escritórios da XP. Tá. Eu ajudo nessa criação da primeira versão dessa área, depois eu viro head dessa área. Depois, o mercado de renda fixa começa a tracionar muito. Eu viro head de distribuição de renda fixa. Depois eu volto para o B2B, sou head de novo do B2B. Eu sempre fiquei transitando entre gestão de escritório... Precisa do Caio aqui, vem para cá, Caio, a gente precisa de apoio. Mas é legal isso, assim, né? Tem muita empresa onde você vira um super especialista de uma coisa só. Na XP a gente faz bem essa rotação de executivos. Então, e eu acho que é importante para o negócio como um todo, né? Para a maturidade do negócio, para a maturidade profissional. Quando você começa a entender o negócio de outros olhares que não exclusivo da sua área, o negócio inteiro ganha. Claro. Não, e outra, assim, quando eu chego num certo patamar de até onde eu levei a área, depois você entra, você já olha vendo quais eram os defeitos e, obviamente, mantendo as coisas boas que foram construídas. Então, essa rotação de executivos é brilhante. Eu troquei bastante de área lá, se bobear umas 9 vezes nesses 17 anos, eu acho. Nunca parei para contar direito. Mas, por fim, aí, ultra resumido, né? Eu viro head de B2B de novo. E depois, a expansão da XP, que talvez seja um motor de motor de crescimento, né? E talvez a minha maior contribuição para a empresa. A XP estava com 1.400, 1.500 assessores. Eu entro na expansão com o desafio de criar novos mercados, de trazer novos profissionais, de trazer gente de banco para ser assessor da XP.
No momento em que a XP já estava com plataforma aberta, mas ainda não tinha aquele carimbo do Itaú, né, de sócio nosso, que acho que mudou bem a realidade da empresa também. E a gente começa a trazer novos perfis para dentro dessa profissão. Então eu levo a XP de 1.500 até os atuais 18, 20 mil assessores que tem. Nossa. Foi um crescimento grande. Cara do céu, é um absurdo. É um absurdo. É muita coisa, muita coisa. Principalmente quando a gente fala de pessoa e de um negócio que ele é acelerado e cresce com as pessoas, né? Perfeito. Você tem que ter muito cuidado para como que você vai manter a cultura, como que você vai manter a qualidade, como que você vai manter todo o padrão que você tinha, com um monte de gente nova entrando o tempo todo. É por isso que as pessoas correm no corredor. É, por isso. Porque tudo é urgente quando você está crescendo num ritmo chinês desse, né? Então, a gente conseguiu democratizar o acesso à assessoria de investimentos. Porque antigamente, uma agência de banco, você era atendido ali na boca do caixa. Então, todo o dinheiro que você economizou uma vida inteira vai ter uma decisão de 2 minutos de qual fundo que você vai investir. E olha que sorte, você vai levar o fundo do mês. Né? Então, era uma dinâmica de venda de produtos no balcão. Então, você tinha um gerente... não sabe do seu contexto, não sabe da sua história, não sabe como você chegou ali. E até a grade de produtos era menos evoluída nessas épocas. É natural de uma evolução de qualquer outro mercado. Assim como o mercado financeiro também veio se evoluindo, os bancos também vieram evoluindo. Mas o atendimento que se prestava até então era um atendimento massificado. Então, um gerente para 3 mil clientes. É impossível. Pô, a gente chega na XP com uma proposta de um assessor ter 100 clientes, 80 clientes, ele dá muito mais vazão, muito mais tempo, muito mais... Que é o que já se fazia para clientes do segmento private, do segmento corporate. Então, a gente pega esse nível de serviço que está aqui e traz para cá. Além de trazer produtos que só estavam aqui para cima, para cá. Então, nessa época, a XP deslancha, né? Eu falo a gente ainda, né? Mas a XP está hoje numa terceira onda nesse sentido de qualidade de atendimento, de profundidade com o cliente. Você acha que esse é um diferencial próximo para o futuro que a gente tem de serviço? Relevante, porque pensa o seguinte, a tua vida financeira ela vai além do investimento. Ela tem a ver com quanto você poupa, com quais são as suas despesas, né? O seu financial planning, que a gente chama, né? De o que você é, né? Assim, para onde você vai, qual é a conta, qual é o plano. Tem um plano para começar? E a maioria das respostas hoje é não existe um plano. É verdade. Você vai ralando, juntando dinheiro para um amanhã que não se sabe e ponto. Só que as decisões de investimentos ou de poupança, ou se você vai ter um seguro ou não, se você deveria ter um seguro ou não nesse momento, é uma conversa densa, profissional, profunda que tem que se ter com uma pessoa. Então, essa migração de mercado, eu acho que vai muito para essa linha agora. Dessa profundidade na conversa com o cliente aumentando. E para você ter esse aprofundamento dessa conversa, claramente você precisa ter mais relacionamento com esse cliente. Mais horas com ele. Porque você fala, da vida do cara ali. Você tá falando de coisas, às vezes, que ele não fala, às vezes, para a esposa. Exatamente. É uma conversa muito aberta. Sim. Até o regime de casamento de vocês dois. Até o regime de casamento. Porque isso tem uma questão, assim... Vamos entrar num tema de advogados aqui, né? Mas, você quer blindar o CPF e dividir ele em 2? Ou você quer misturar tudo e tá tudo bem? Mas, às vezes você é empresário. Sim. E se a sua empresa tiver processo jurídico que travar a conta sua e da sua esposa de forma simultânea? Então, precisa de um planejamento societário, tributário, sim. Você precisa de uma conversa, né, profunda, específica, não padronizada sobre um tema que é altamente relevante na sua vida. Com certeza. É porque cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa. Não dá pra você ter um negócio de prateleira. Não, serve pra você também. Você não sabe. Exato. Então, assim, o autoconhecimento sobre alguns temas, ele é legal, mas, da mesma forma como você não se consulta só no chat GPT, você vai no médico? Sim. Você pode trocar várias ideias de finanças com o chat GPT, mas tem uma hora que você tem que checar com alguém se esse negócio tá legal. Tem que chegar no especialista. Eu acho que isso é um negócio muito forte. E aí, quando você consegue esse case dessa expansão, você chega no momento ali também de conseguir entregar o que eu tinha de propósito para entregar e vou navegar em outros mares agora. Isso dura bastante tempo. Eu fiquei, acho que 8 anos em expansão, dos 17.
E aí eu volto para distribuição de produtos e um pouquinho de outras coisas. Então, tecnologia do assessor, treinamento. Tinha 500 pessoas comigo no meu último ciclo na XP. Caramba, muita gente. E aí começa também, assim, né, uma questão natural de evolução da empresa, né? Eu entrei numa empresa que não era nem corretora ainda para uma empresa de 7 mil funcionários, empresa listada em bolsa. Você entra num ritmo de startup e sai já... Num gigante brasileiro, num super case de sucesso. Mas que tem um ambiente que naturalmente é diferente dos meus vieses cognitivos iniciais, né? De, querer tomar decisão no feeling, querer ser rápido. Não que não seja, hoje é ágil. Mas é uma questão de evolução natural da empresa na qual eu não me enquadrava mais. Né? Então, olhando para trás hoje, eu vejo que eu estava ali, talvez, não ainda percebendo que eu sou mais um cara de uma empresa menor do que esse tamanho. Entendi. Ou pela fase também, né? Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, mas existe o profissional que ele é feito para o negócio escalar, para estruturar. E existe um outro profissional que vai manter. Perfeito. Vai fazer continuar rodando exato, e tal. Exato. E aí, até linkando um pouquinho na SkyFit daqui a pouco, mas eu não sou aquele também empreendedor do zero. Eu não acho que eu fundaria o CNPJ do zero. Talvez eu seja o cara do 100 ao 1000 aqui. Entendeu? Do 0 ao 100 não sou eu. E do 1000 a 1 milhão também talvez não seja eu. Eu acho que eu me encontro mais nesse meio aqui. Mas enfim, saí da XP em 2024. Estou cumprindo um período de não competição em mercado financeiro. Aí, 2024, né? Eu em casa, depois de uma jornada de 17 anos trabalhando 12 horas por dia. Uma segunda-feira eu descansando. Não dá, né? Aí eu tenho uma filhinha de 5 anos, a minha filhinha fala assim, não queria ir pra escola. Ela falou assim, isso mexeu muito comigo. Ela falou assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu, filha, por quê? Porque eu quero ficar em casa. Falei, peraí, filha, não é essa história do papai. Calma. Mas também por uma questão de desafio, assim, ficar em casa, e não tô reclamando disso, né, seria injusto da minha parte, mas eu tô bem financeiramente pós saída da XP, tô com missão cumprida, não é uma sensação de preciso provar nada pra ninguém, mas, tem um gás enorme dentro de mim aqui, uma energia que eu preciso achar um lugar pra eu canalizar esse troço, entendeu? E você sabe da sua capacidade, do seu potencial, você sabe o que você pode fazer, que aí eu acho que é onde entra o propósito. Perfeito. Que a gente falou assim, se a ambição é só dinheiro, uma hora isso você chega. Você vai. Agora, se você tem um propósito, isso aí, a vida não... Eu sou uma pessoa de hábitos simples, eu não gosto de gastar dinheiro, não sou mão de vaca, assim, é mais por uma questão de eu não vejo prazer em certos luxos, sei lá, um restaurante caro demais ao ponto de eu não gostar, eu não saio de lá, feliz porque eu bati o carimbo, porque eu vim nesse lugar, sabe assim? Escola do Filho que a gente estava comentando. Escola do Filho que a gente estava comentando, que em São Paulo virou uma disputa de quem paga mais caro, né? Então, eu não sou essa pessoa, então... Acaba que dentro de um conceito de planejamento financeiro, e minha esposa também não é, a gente não teria uma necessidade de voltar e ficar trabalhando e ralando pra caramba para manter padrão de vida. Não, pelo contrário. Então, eu fico nessa situação de tipo, cara, eu preciso por uma questão de propósito, de vontade, de dar mais uma remada. Também não pode ser um negócio pequeno, porque também eu vou olhar e vou falar... Porque o que acontece até, né? Pulei aqui um pouquinho, mas... Ainda dentro da XP, começam a aparecer coisas fora do ambiente de mercado financeiro que eu me envolvo e eu gosto. Que isso, quando a gente viu o seu perfil, a gente falou, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Então, primeiro de tudo, né, a Fúria, né, o maior time de esportes das Américas, assim, case disparado. Sou amigo do fundador, porque o fundador era assessor de investimentos, o Jaime, junto com a Karen, ele funda a Fúria. Eu ia te perguntar como que isso começou a se conectar e foi... Tudo tá um pouquinho linkado com a XP. Mas o Jaime bate lá para procurar o fundo de private equity da XP para investir. E o cheque era pequeno para eles. Eu levanto a mão e falo, Jaime, eu gostei, eu quero ir junto. Aí eu viro sócio da Fúria, começo a tentar ajudar ali. Mas, cara, um sócio externo, ele ajuda sempre parcialmente. Ele não tá com o contexto todo. Entendi. Então você chuta de longe, mas é difícil de, né? Não é um full-time job. E você era o cara já, porque eu lembro da Fúria desde o começo, eles começaram com Counter-Strike, era um time de Counter-Strike. Você era o cara do game? Zero. Assim, jogava muito mal Counter-Strike, muito pouco.
Mas é porque tem umas questões, por exemplo, de societário eu sempre entendi bastante. Porque a expansão da XP me fez fazer deals de M&A, né? Basicamente. Fazer criação de novas empresas, porque meu dia a dia era pegar 3 caras seniors em um banco e eles vão empreender pela primeira vez. Então ajudava eles nas questões societárias entre eles, no acordo de sócios, na questão toda de como a coisa deveria se dar, na negociação entre a gente e eles. Então eu peguei muito isso e isso tem uma aplicação em todas as empresas, né? Então eu acabo puxando um pouquinho para esse lado. Mas tem questões também, assim, às vezes de business, de funding, de várias outras coisas que você consegue ajudar. Também, nesse meio do caminho, um assessor que eu trouxe do BTG para a XP, que é o Daniel Prado, ele, junto com o Diego, ele funda uma empresa de aluguel de carros que chama Turbi. Uma empresa grande também, tem 7 mil carros em São Paulo. A gente usa bastante. Aqui do lado tem um... Ah, que legal. Tem pods, né? E, cara, a facilidade é bizarro, assim. Puta case. Bizarro. Bem mais legal do que alugar carro nas locadoras tradicionais. E por proximidade mesmo, de amizade, ele me convida para ser sócio. E hoje eu sou conselheiro lá também, inclusive. Que legal. Então ali eu interajo até um pouquinho mais. Conselho, obviamente, você precisa estar um pouco mais próximo, precisa estar um pouco mais próximo. Mas assim, aí Isso te dá uma oxigenada? É delicioso. Porque aí, eu vou falar, você me corrige, mas parece que não é trabalho, né? Porque você falando de uma coisa que você gosta, que é negócio, outras coisas, e não tem aquela pressão. Do nada eu tô discutindo sobre League of Legends, que é um jogo, ou Counter-Strike, ou um aluguel de carro e depreciação de carro, ou sei lá. Porra, legal. Então isso é legal, porque isso é um exercício também intelectual interessante. Eu acho que muita gente, às vezes, assim, né, esse mundo de startups é um mundo difícil, né? Assim, você bota dinheiro e reza para dar certo, né? Assim, a teoria é essa, né? Faz vários e reza. Eu tenho uma filosofia um pouco contrária, eu prefiro pegar as que eu gostei mais. Nas duas, inclusive, eu botei dinheiro mais de uma vez. Então, eu botei num preço, subiu o valuation, teve outro round, eu botei de novo. Eu prefiro me concentrar em coisas que eu gosto mais do empreendedor, da tese, da pessoa. Eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa do que com business. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que é mais sobre... Total. Eu acho assim, quando você olha o que o cara tá falando, fazendo, quem ele é 10 vezes mais importante do que, né, o business em si. O cara com fome, com um negócio não tão bom, faz o negócio acontecer, né? Ele dá um jeito, cara. Agora, um negócio bom, com um cara... Ele dá um jeito. E a XP me ajudou nisso, porque como eu criava escritórios, eu via esses atributos em alguns desses caras, entendeu? Então tinha às vezes um empreendedor que ele... Cara, vou te mostrar a minha empresa. Aí ele já tinha a logo pensada, a missões, valores e propósito, blá, 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 e ele não tinha uma resposta para como ele vai arrumar cliente. Então o cara tá brincando de casinha. Entendeu? Assim, e é uma tentação pro empreendedor, né? Tem um pouco vaidade. Do ego, né? Então eu comecei por horas de voo na frente de gente criando empresas, né? Lá para representar a XP, eu comecei a pegar um pouquinho mais de o que costuma dar certo e o que costuma dar errado. Vou dar um exemplo. Um grupo de 5 amigos em sociedades de partes iguais, sem ter um alfa entre eles ou um acordo societário bem definido do que vai acontecer quando der pau, porque vai dar pau. Vai dar pau, com certeza. Essa inocência de, a gente é amigo, a gente está super bem. Então isso eu sei que vai dar errado, por exemplo. Então eu busco fatores do que eu já vejo na minha experiência lá nesses investimentos que eu faço. A gente ajuda também muita empresa que está começando, que está sendo disruptiva, e a gente se depara muito com isso, principalmente com esses empreendedores mais jovens. Perfeito. Não, mas a gente está começando, é meu amigo, a gente fala, olha, você faz esse acordo agora, não é para agora. É para, eventualmente, vocês não estragarem a relação que vocês têm. Perfeito. Porque aí vocês vão pro papel. Perfeito. O que está acordado? Não vou discutir com você, não vou estragar essa relação. O que está acordado? Sou eu, então eu preciso dessa frente. Perfeito. Acho que vai muito tem que olhar o cara. Tem mais uma que não está no meu LinkedIn lá, que é a Bionest. A Bionest é Mercadinhos Honestos. Eles têm 300 lojas pelo Brasil inteiro. São lá de Minas. O Marcelinho é um cara da minha cidade. Um cara que aos 14 anos ele montou, sei lá, um galinheiro e estava vendendo ovo e quebrou. O cara acelerado 220. Junto com o Vitor, eles montaram uma barraquinha de brownie dentro do Sebrae e as pessoas botavam moedinha e pegavam brownie. É isso que eu ia te perguntar, porque do nome não me é estranho isso, eu acho que eu já vi. O case é bem legal da Bionest e evoluiu-se para mercadinhos autônomos dentro de condomínios. Mas, cara, se você conversar com eles,
você não quer saber qual é o valuation, o que é o negócio, você quer estar junto do cara, entendeu? Assim, é isso. O cara apaixonado pelo negócio. Eu procuro o cara. Assim, eu não entrei em nenhuma das... Talvez eu deveria, mas eu não negociei valuation com nenhuma das que eu entrei. Porque eu entrei, entendi o cara, entendi a visão, peguei... Fez sentido. Cara, quanto você quer, como que tá, deixa eu entrar aqui. Na Beyondest também eu faço o papel de conselheiro. Lá é uma empresa menos estruturada pelo tamanho e natureza dela em termos de conselho, então não é aquele conselho, né, tão robusto, mas uma empresa super bem organizada, crescente também. Mas eu falo para eles assim, eu tô muito mais por vocês do que pelo negócio. Pô, se vocês falarem, ó, agora não é mais mercado autônomo, não, a gente pivotou para tô junto e vambora. Assim, tô pela pessoa. Porra, legal. E aí quando eu saio da XP, eu começo a interagir mais com as minhas investidas, né? E, cara, agora eu tô cheio de energia e tempo livre, eu quero ajudar pra cacete. Só que, cara, você nunca vai ter a profundidade se você não sentar, né? Sim. Então você ajuda pontualzinho aqui e ali, não é aquela parada que você imaginava. Só com isso aí você ainda continuou, pô, preciso de alguma coisa pro dia a dia. Preciso de ocupar horas do dia. Cara, mas assim, chegava na segunda-feira, às 10h30 da manhã, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. Mas tinha a semana inteira pela frente. Pra minha filha me chamar de à toa. Então, sua esposa, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa pra fazer. Eu tinha um amigo, Rodolfo, ele é CEO do Endbank. Ele me falou o seguinte, ele foi um dos melhores conselhos. Ele falou assim, cara, quando sua esposa te entregar a lista de supermercado, tá na hora de arrumar uma coisa pra você fazer. E teve esse momento, minha esposa me entregou a lista de supermercado. Eu falei, cara, tá na hora de arrumar alguma coisa pra fazer. Ela tentando, precisa ocupar a cabeça dele, né? Ocupar. E aí bate a Skyfit. E aí o que acontece? Eu começo numa espécie de um search fund por conta própria, né? Eu penso assim, cara, o que eu sou especialista? Eu sou especialista em rede de distribuição através de terceiros. Na XP eu fazia benchmarks com a, sei lá, Natura, com a Remax, com a Brasil Brokers, com tudo que fosse franquia, a gente se espelhava numa visão de, pô, eu tenho uma empresa e eu tenho um autônomo ou um empresário aqui, e isso tem depara com vários mercados. O mercado de franquias é um mercado enorme. Se você tirar de franquias também, mas sei lá, a rede de distribuição da Uber ou do iFood tem características similares, como é que eu lido com o cara, que tipo de relação que eu tenho. Então eu me considero hoje especialista nisso. Se falasse, pô, o que você é especialista? Eu sou especialista nisso. Mas como eu tenho uma trajetória de finanças, né, e eu tenho uma bagagem em cima de finanças corporativas também, leve ainda, mas eu entendo bastante de emissão de dívida, de abertura de capital, etc. Eu vejo dentro do ambiente lá da XP, eu vejo que tiveram empresas que, graças a funding, graças à abertura de capital, etc., dominaram os mercados onde estão. Então eu penso, cara, onde é que eu deveria estar? Eu deveria estar num lugar onde a arquitetura de distribuição através de terceiros é um ponto central, onde a adoção de tecnologia ou engenharia financeira é baixa. Sim. E onde a adoção de tecnologia mesmo também seja baixa, porque eu tinha já um time em mente aqui de ex-pessoas que eu trabalhei no passado, que eu gostaria de trabalhar de novo com elas. E aí eu começo a procurar uma tese de investimentos. Nisso, através de uma boutique de M&A, eu conheço a turma da Skyfit. Pô, e aí o business reunia as qualidades que eu estava procurando. Mercado bombando. Rede de distribuição através de terceiros, porque a franquia é 100% franquia Skyfit. 100%? 100%. A adoção de tecnologia do setor é baixíssima. A adoção de engenharia financeira e contábil horrível. Então eu falo, cara, aqui tem as condições ideais e o mercado punjante. Porque tem um parêntese rápido aqui, eu quase comprei uma empresa de sementeira de soja junto com outros sócios. Porque ele reunia todos esses atributos, exceto que o mercado de soja desabou durante a negociação. Se não fosse isso, eu tava de chapéu aqui hoje. Eu mexo com fazenda também, minha família vem disso. Então eu também, nessas distrações aí, eu também faço desenvolvimento agrário. E aí, nesse sentido, cara, Skyfit reúne todos esses atributos. E aí vou eu, dessa vez, agora ir atrás de investidor. E, cara, deu na mesma. Assim, 99% dos investidores que entraram por minha causa também. Justamente que era o que eu bati ali, né? Porque tudo que eu aprendi na minha vida lá de agentes autônomos, distribuição, etc., são aplicáveis no modelo de franquia da Sky. Então eu começo a ver um grande Ctrl-C, Ctrl-V de coisas que eu vivi num mercado diferente, talvez um mercado até mais
menos complexo do que finanças, talvez? Sim, sim. Não quero parecer ofensivo, mas... Não, mas sim. Né, finanças têm umas complexidades. Trabalhar o dinheiro da pessoa é um negócio mais grave, né, em termos de serviço. Uhum. Então eu acho esse mercado fantástico. Aí fazendo um pouquinho já aqui sobre por que SkyFit. Cara, o mercado hoje, né, a geração mais nova não quer beber. O cara quer tomar shot de cúrcuma e meditar, malhar e tal. Até a balada agora é na corrida, né? A balada, a gente fez uma running raid cara, esses dias. Isso é... A gente fez uma loucura. Running raid, loucura, junto com a Puma. A geração nossa, muita gente emagrecendo de GLP-1, muita gente que se não faz esporte deveria. Acho a longevidade, que vai migrar ainda muita gente, porque tá negligenciando essa parte. Tá negligenciando, mas assim, a conta vai chegar. Porque a gente vai viver mais do que os nossos antepassados viveram. Sim. Aí você viver com o cérebro bom e as pernas fracas é uma prisão. Então você tem que começar fortalecimento de perna, criação de massa muscular. E eu acho que também tem um ponto aí que se falou muito assim, as canetas vão acabar com as academias, né? Porque por mais que tem que ir, o cara já emagreceu, nem precisa ir pra academia mais. Eu penso um pouco diferente, porque as pessoas que param de ir pra academia, elas param porque o resultado demora a chegar. Sim. Então, se você tem a caneta que acaba impulsionando, acelerando o processo, e a pessoa vê o resultado, eu acho que a pessoa tem uma tendência. É um consenso no setor. Ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Porque a caneta, ela te tira a fome, ela tira talvez um pouco da vontade de viver. Assim, tem os efeitos colaterais dela. Um dos efeitos colaterais dela é a perda de músculo. Então a pessoa, você vê ela emagreceu pra caramba, tal. Aí daqui a pouco ela vê que ela precisa de voltar à massa muscular. E não existe outra forma de voltar à massa muscular. Não adianta você tomar testosterona sem malhar. Então é um business à prova de inteligência artificial. Sim. Porque não vai ser disruptado pela inteligência artificial. Porque você tem que gerar tensão mecânica. Não existe nenhum medicamento, nem estudo que seja assim, cara, toma essa pílula, você não precisa mais malhar. Nossa. Não existe isso. E não vai existir. Seria maravilhoso se existisse. Como cliente, eu adoraria. Mas não existe. Então, como você vai viver mais e você tem que se preocupar com isso, aí também a geração mais velha já está se tocando nisso. Sim, é verdade. Porque musculação, ela traz o declínio cognitivo, ela melhora a mobilidade, ela traz uma expectativa de vida, uma qualidade de vida maior. Então você não quer alguém, você com 120 anos de idade, com um cuidador do lado, entendeu? Assim, você não conseguindo fazer a coisa básica. Eu vi um estudo que os idosos, né, que mais vêm a óbito é porque foi ocasionado por alguma queda. Uma queda. Então cai, quebra alguma coisa e daí começa todo o processo. E a quebra do fêmur, geralmente, é um grande motivo de... Eu não lembro qual é o percentual, mas assim, enorme. E aí a falta de músculo faz com que essa queda aconteça de forma mais rápida, então tem todo um... Então as articulações elas vão piorando, os ossos vão piorando, o músculo vai dando aquela sustentação. E é um negócio ingrato, porque quanto mais velho você tiver, menos o resultado, é mais difícil manter o músculo. Né? Então se você não começa agora também, já cria essa carga muscular, para essa memória muscular, né? esse tempo de... Então tem que ser agora. Se a pessoa não malha, a pergunta é essa, você tá doido? Aí, ó, vocês estão ouvindo? Essa eu acho que é um dos maiores insights que a gente tem que ter, porque começar depois eu acho que é igual ao investimento. É igual ao investimento. Quanto mais você começa cedo, mais você vai conseguir ter... Uma boa correlação. Porque assim, aos 60 eu vou começar a poupar para minha aposentadoria. Já era. Nem que você poupe muito por mês, você não vai chegar com quem começou lá atrás. Não vai. Então, assim, tem que chegar mais cedo, tem que começar mais cedo. A academia é os juros compostos da academia? É os juros compostos da academia, criação de músculo. E assim, antigamente as pessoas malhavam para ficar forte, para aparência física e tal. Cara, hoje em dia ela malha para poder carregar o filho no colo. Sim. Para poder andar quando for velho, entendeu? Assim, para poder, ter uma qualidade de vida mesmo, para ter... E aí tem vários estudos, de tudo que você pensar, não vou ficar aqui te alugando com isso, mas assim, você vai melhorar provavelmente no trabalho, na tua relação, nos teus hormônios, no teu equilíbrio mental, né? Existem vários estudos que provam que o seu balanço da mente com o corpo é uma coisa conectada com a outra. Então, assim, se você não se preocupa com o corpo, né, muscular e estético, tá tudo bem. Mas com a longevidade, com a mobilidade, com a utilização funcional do teu corpo, você tem que se preocupar. É onde você mora, né? É onde você mora. E aí em Mineirês mesmo, você tá doido. Pô, não tá fazendo nada? Putz, problema. E aí, o setor ele vive esse boom, então tem um crescimento contratado de aumento de penetração de atividade física no mundo inteiro.
né? Agora eu comecei a estudar mais disso, né? Uhum. Eu participei de um congresso lá na Alemanha. Cara, e eles mostraram o dado país por país e a evolução ano contra ano, perfeito. Aí você tem países escandinavos com 15%, Europa com 9% de pessoas inscritas em academia, Estados Unidos com 26%, Brasil com 7%. Aí você fala, cara, Brasil vai ser igual aos Estados Unidos? Puta, sempre não é igual, mas tende a ir subindo, está subindo. Então, para quem tá com a sensação de tem academia demais, eu tenho uma notícia, tem pouca. Tem pouca, é verdade. Tem pouca, vai ter muito porque mais. são todas lotadas. Todas lotadas. Se você falar com seu fisioterapeuta, com seu nutricionista, todos do setor estão experimentando aumentos de demanda. Né? E aí o setor de academia tem duas coisas legais acontecendo. Você tem esse aumento de demanda e as academias hoje, elas são mais academias de bairro do que de rede. Então, igual era farmácia, igual era supermercado no passado. E as vantagens de ser uma rede, elas são monetárias, entendeu? Assim, então, o El Hub e Total Pass pagam um pouco mais para uma rede. O custo de material é menor. O custo de comunicação visual, de tapete de borracha, da coisa toda. Tudo é melhor quando você está numa rede. Então, as redes tendem a engolir as academias de bairro, assim como foram as farmácias. E tende a ter uma do lado da outra, igual foi farmácia. Né? Então, e mini mercados. Se você for olhar antigamente, você tinha a farmácia do Zezinho lá na ponta. Hoje em dia, cara, é uma droga raia, na frente do outro, uma frente da outra, e tá cheia. E o gasto médio, eu lembro disso porque a gente fez um IPO de uma farmacêutica lá na XP. O gasto médio do brasileiro em farmácias, ele está subindo. Então, tem um drive no setor forte de, à medida que a população enriquece, ela gasta mais com farmácia. Isso impulsiona o setor inteiro e essa transição foi o que aconteceu com a farmácia. É o mesmo caso nosso. Verdade. Então, assim, a Sky, assim como as outras, elas surfam um momento de aumento de demanda e a gente surfa uma escala. A gente tem hoje 360 lojas abertas pelo Brasil inteiro. A gente é bem desconhecido para o nosso tamanho. É muita coisa. Vocês têm uma presença maior no interior? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas é mais comum em lugares menos óbvios. Porque como é que o setor se desenvolveu? A Smart pegou o filé mignon, abriu uma loja low cost, qualidade maravilhosa, pau, lotou. Vieram as outras e abriram no entorno da Smart e aí ficou aquela hipercompetição naquele setor específico. Então, sei lá, Moema é um bairro super competitivo, cheio de academia. Lá onde fica a sede da Sky Americana, tem o maior número de academias por habitante do país inteiro. Sério? Incrível que pareça, uma coincidência ou não. Porque não é um lugar óbvio de se pensar? Não, é um lugar óbvio, Americana. Né? Assim, e aí quando você olha, o que está acontecendo? Como a oferta está crescendo muito, há uma certa competição de preços, mais pessoas vão malhando naquele bairro. Então tinha uma academia com 3 mil alunos, abriu outra, não é 1.500 para cada, é 2 mil alunos para cada, já vai aumentando. Daqui a pouco estão os dois com 2.500, daqui a pouco chega o terceiro. Porque o cara começou a treinar e fala pro outro que da rede social, eu vou também, aí começa... Até por uma questão de envolvimento social, a academia virou um ambiente, né, de interação, de encontrar teu amigo, de bater um papo. Sim. Existem até umas tendências um pouco mais vanguardistas de você fazer reunião caminhando. Tipo, tem umas coisas meio assim, vanguarda demais até para mim, talvez. Mas virou também um ambiente de inclusão, de conversa, de social mesmo. Não, com certeza. Só que quando você vai para lá, além disso, você vai com uma figura diferente, né, do que você estava habituado. Porque você ocupa um cargo lá hoje que você tem outras responsabilidades. Perfeito. E isso trouxe para você alguma novidade ou de novo você já estava muito bem preparado para... Ótima pergunta. Cara, assim, cargo de CEO, ele é desafiador. Sim. Porque a partir de agora, tudo está comigo. Obviamente eu tenho sócios muito competentes e funcionários muito competentes. A Sky tem um time, com uma energia, com um coração bizarro. Então é aquela coisa do 0 a 100, né? O Bruno e o Everton, que são os fundadores, eles criaram um negócio único. A Sky nasce depois da pandemia. Cresce num ritmo alucinante, temos 360 Caramba, depois da pandemia, pra mim já tinha muito mais tempo. Depois da pandemia, no meiuca da pandemia ali, ou durante a pandemia. E aí a gente tem hoje 360 lojas, 120 lojas em obra, Brasil inteiro. Bem focado em ficar um pouco fora desse disputa do raio de ação entre Smart, Blue e companhia. A gente tá mais para um player que vai tentar achar onde ninguém tá. Entendi.
Então, a gente está em cidades, às vezes, de 20 e poucos mil habitantes. Santa Fé do Sul, por exemplo. Provavelmente você nunca ouviu falar da cidade, a gente está lá. A gente está numa cidade que chama Breves, no Pará. Demora 6 horas de barco para você chegar. O equipamento quase não chegava. Isso que eu ia falar. Como que vocês... Chegamos, estamos lá em Breves. Aí, você chega nesse lugar, você é o McDonald's da cidade. Porque a qualidade da nossa academia é uma qualidade, de academia top, com um preço acessível. Às vezes o impacto na cidade começa a impactar a cidade nos outros segmentos. Começa a impactar, porque o cara vê a qualidade da academia, como que eu vou agora no cinema e não tem aqui, né? Assim, sim. Porque a qualidade, o bom atendimento, cara, é viciante. Perfeito. Então, assim, você começa a elevar o nível da entrega para o aluno. Né? Então, não é porque você está... Às vezes, por exemplo, vamos supor, montei uma academia na região pobre. Não é porque a região é pobre que você vai fazer uma academia pobre. Porque o cara ele não quer treinar num lugar de aparelho caindo aos pedaços e tudo desorganizado e tudo sujo. É o contrário. Ele quer ser bem tratado, entendeu? Assim, ele não quer, né? Assim, essa ideia do passado já foi. Já tem muito lugar que ele é maltratado, né? Não, o cara quer estar de iPhone, entendeu? O cara tá de iPhone. Você chega em, sei lá, Suzano, a região mais periférica da cidade e tal, talvez ali, problemas de renda e tal. O cara tá de iPhone, o cara quer treinar legal, ele quer tirar foto, ele tem Instagram, ele quer treinar bem, ele quer treinar numa máquina boa. Então a gente consegue chegar com uma oferta de produto num preço competitivo, num lugar onde a academia de bairro vai ter dificuldade de entregar a mesma oferta. Por quê? Porque o meu aparelho vai ser mais barato para mim do que para ele. Porque todos os fornecedores, do sistema até o piso, até a marcenaria, até o ar-condicionado, tudo vai ser... Você tem um poder de negociação que ele não vai conseguir. Além do poder de gestão. A gente está na Sky há 4 meses, mas eu tenho muita convicção em dizer que a gente já é o que tem o melhor suporte de gestão para o franqueado. A gente tem uma intranet que não tem competidor com nada parecido, onde você faz toda a gestão dos teus ex-alunos, por exemplo, a propensão de uma pessoa voltar à academia. Porque a academia é um business que você se matricula, para de treinar, você fica ali. Então a gente vai ter lá, o Alan, ele treinava 20 vezes por mês, o Alan estava numa oferta especial, o Alan treinou até o último dia antes do plano dele vencer, a propensão que eu calculo do Alan voltar é tal. A do Caio é, sei lá, vamos supor que a sua seja 90 no nosso sistema, a minha 50. Então meu sistema já vai dizer, ligue pro Alan. Você entrega isso pro cara já? Pronto. E aí o cara só precisa ligar. Clica num lugar que vai ter assim, mandar um WhatsApp pro Alan, e aí ele tem 3 discursos para ele escolher. Quero fazer uma oferta de preço. Cara, isso é genial. Quero ir numa linha emocional, eu esqueci qual é a outra. Mas 3 discursos e a gente já fala qual é o discurso que provavelmente mais se adequa. E ele clicou, ele já está no WhatsApp e a mensagem já foi. E aí nós estamos trazendo outras novidades de tecnologia, porque o time que a gente trouxe um time muito robusto. A gente fez uma partnership interna super competitiva. Peguei pessoas que já trabalhavam comigo, né, em outros tempos de XP, de gerações distintas de XP, mas assim... que legal. Meu CFO hoje, que é o Henrique, ele já foi CFO de empresa listada. Então ele é num nível... CFO ninja. Paulinho e Amanda. Paulinho, um dos grandes construtores da parte de renda variável da XP, saiu recente de lá, a gente puxou ele. Amanda tinha construído o banco da XP, a parte de banking da XP toda. Rafinha, a gente trouxe mais uns 4, 5 recursos de tech assim, muito bons, sócios nossos, né? Morando em Americana. Todo mundo mudou para lá. Todo mundo para lá, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara. Então hoje a gente tem um time de tech enxuto, sem legado. Então eu não tenho um sistema do passado que eu tenho que me conectar, então minha tecnologia nasceu do zero no tempos de AI. Já nasce diferente, né? A Amanda tem outros 8 funcionários virtuais ali que são os agentes dela. Doideira. A gente estava esses dias discutindo um assunto X assim, a gente falou, mas tantos alunos devem ter migrado da unidade A para B. A Amanda foi lá e perguntou pro agente, o agente deu na hora qual era a migração exata em questões de... Foi promovido. Aí a gente foi promovido. Então hoje, quando você tem esses super-heróis de IA e você sabe o que você quer em termos de business, você consegue construir umas coisas realmente muito legais. E que fazem diferença, né? E que fazem diferença. Porque tem muita gente hoje que faz coisa... é mais bonito, é mais... Tá bom, mas no business qual que é o impacto? Qual é o impacto?
Não tem. Então, vou dar outro exemplo. A gente está testando já em algumas unidades uns microfones que ficam tanto na recepção quanto na roupa dos funcionários e está escutando e traduzindo a conversa, transcrevendo a conversa, etc. Para dizer depois o seguinte, ó, o Alan deu bom dia sem falar o nome do cliente, ele ofereceu ou não um plano, ele fez ou não um tour na academia. Então, ele traz insights para o nosso gestor. Que não, até então você não teria como mapear isso. E é o principal atendimento, que é o do professor com o aluno. Então eu começo a ter diferenciais tecnológicos para dar suporte para o meu franqueado. Que é um bocado do que a gente já fez também, de putz, como é que eu dou assistência, né? Assim, então, a franquia, ela é um empreendedorismo assistido. Né? Então a pessoa parte do pressuposto de, olha, eu não sei fazer por conta própria, senão eu faria. Sim. Porque eu não quero pagar royalty para você. A nossa proposta é, cara, paga royalty para mim, eu vou te entregar coisas pra caramba. Vantagens objetivas de preços, vantagens subjetivas de gestão. Tua academia vai ser mais performática comigo. E aí vira o que a gente tá vendo. Não tem um porquê não, né? Exatamente. Quando o cara parar pra pensar. Então agora eu acho que assim, o mercado de academias tende a barreira de entrada é baixa. Então tende a ter uma oferta adequada com a demanda, mas tende a ter níveis de serviço muito diferentes de uma para outra e a gente quer estar nessa disputa. Eu tenho zero medo dessa disputa nesse sentido. Eu acho que o nível de competição hoje é baixo. Sim. Eu tenho certeza porque eu fiz esse teste. Pode chegar em qualquer low cost de São Paulo, incluindo nas nossas, tá? Porque ainda tá ruim também. Vai lá e paga uma diária. Vai ser, sei lá, 50, 30 reais, dependendo da academia, e treina. A pessoa não vai te oferecer um plano. Verdade, eu já fiz. Alguns não vão te mostrar a academia. Você que tá mais no shape, eles não vão te mostrar a academia. Eles falam, pô, o Alan sabe como é que é a academia. Não fala. É verdade. Só que se chega uma pessoa que nunca esteve naquele ambiente, cara, ela não sabe, entendeu? Pô, eu posso pedir um treino pra alguém? Pô, eu posso usar o vestiário ou não? Eu posso revezar com a pessoa? Ela precisa ser ensinada. É um mercado de novos entrantes. É verdade. E você tem seu cliente todo dia ali no pessoal. A fidelização desse cara, você tem toda essa questão do atendimento, que às vezes, e talvez não às vezes, na maioria das vezes, isso às vezes faz o cara trocar de academia. Exatamente. O cara vai ficar às vezes constrangido por não saber ou utilizar uma máquina, ou se sente perdido, ou às vezes por como o professor atendeu. Exatamente. Às vezes ele troca por... Exatamente. Hoje a gente tem quase 1 milhão de alunos, frequentando em média 9,5 vezes por mês a academia. Então, se você for pensar, essas interações, elas são frequentes, elas estão ali, a pessoa tá ali. Cara, é um relacionamento. É um relacionamento. Eu lembro que dos lugares onde eu parei de treinar, eu fiquei chateado de ninguém tentar me puxar de volta. Ninguém sentiu minha falta, né? Não era especial pra você? Eu ia todo dia. Todo dia, cara. Você não lembra de mim, velho? Você não viu que eu sumi, caramba? Então, assim, como é que a tecnologia vai apoiar nesse processo? Sim. Como é que a escolha do franqueado certo, ou como é que a relação certa entre eu e o franqueado vai apoiar nesse movimento lá na ponta? O nosso NPS para o aluno ele é bem alto, mas a gente não pode descansar por isso. Se a gente quer ser o primeiro do mercado, se eu quero passar a Smart em tamanho, pô, não dá para eu olhar e falar tá bem. Eu sempre tive para mim uma cultura do contrário. Tá tudo ruim. Então eu sou... Precisa melhorar. Preciso melhorar, tá ruim. E aí quando você vê, você chegou num lugar que você fala, caramba, chegamos longe, hein? O competidor tá para trás. Então é nesse lugar que a gente quer estar ali de cultura. Não, com certeza vão chegar por... E não é nem só por conhecer você, é pelo histórico de tudo que vocês já fizeram. Cara, tem certas coisas que a gente olha, né? Hoje a gente tá no mundo de muitas opiniões. Né? De que as pessoas falam muitas coisas, mas um triângulo vai ter 3 lados, um quadrado vai ter 4 lados. Tem certas coisas que não mudam. Independente da sua opinião, e os cases que você construiu, a sua filosofia, pra mim, é uma questão de não tem como não dar certo. Obrigado. Porque, pô, é sobre o propósito, é sobre quem é você, é sobre o que te move. Então, sem dúvida nenhuma, vocês vão chegar. E eu queria puxar aqui agora pro nosso final. Eu queria que você falasse, Caio, como que você quer ser lembrado? Porque eu acho que isso tem um peso muito grande para quando a gente fala de propósito, de tudo isso que a gente comentou aqui. Então, conta aí um pouco do como você quer ser lembrado, do que você quer ser lembrado, como que você fez. Eu acho que primeiro, assim, eu faço um exercício muito grande anti-ego no sentido de ser lembrado de maneira... Eu não sei se eu quero ser reconhecido na rua, bem sincero. Eu gosto da minha paz, de ficar em casa, né, hábitos simples assim. Mas eu fico muito feliz quando eu sou lembrado pelos meus ex-parceiros de XP, por exemplo,
né? Então, puta, os donos de escritório, as pessoas com quem eu negociei no passado, eu não tenho um rabo preso, eu não tenho uma história feia, eu sacaneei ninguém, eu tenho bastante orgulho disso. Eu fui um cara sempre correto, até nas conversas difíceis. Pô, eu tinha que desligar a gente, eu não tenho um desligamento na conta que eu lembre e falo, putz, não queria encontrar esse cara na rua, não tenho isso. Então eu tenho orgulho disso, eu queria manter essa hombridade ou transparência, ainda que isso às vezes custe custa, uma venda ou outra, ou eu tava hoje de manhã com uma franqueada olhando ponto, tá? E aí ela me mostrou um ponto maravilhoso, lindo, pô, esquina legal aqui em Santa Amaro. Cara, um pontaço. Só que é muito mais caro do que ela imaginava. E o custo de obra dela vai ser muito maior do que imaginava. Esse não é um problema meu como franqueadora, se você for pensar friamente. Porque você vai falar, cara, deixa, ela vai, daqui a pouco ela vai descobrir, ela vai ter que tomar um empréstimo e, cara, eu vou ter academia no ponto que eu mais queria. Num lugar muito legal. Pô, eu prefiro não ter isso. Então eu cheguei pra ela e falei, cara, eu vou te falar a real. Você tá procurando sócio, isso aqui é muito além do teu orçamento. Acho que você tem que deixar um pouco vaidade um pouco de lado. Pô, vamos procurar um pouco mais. Isso aqui é um casamento, você vai ficar o resto da vida amarrado nisso. Então, alivia aqui, né, essa... Sim. Vamos procurar mais? Então, eu prefiro ter essa conversa dura agora do que falar, beleza, e daqui a pouco isso vai virar um estresse gigantesco. Sim, é verdade. Então, eu sempre prezei muito por isso, assim. Eu prefiro ter as conversas difíceis de forma transparente, olhando no olho da pessoa, do que deixar a bomba estourar pro Caio do futuro, entendeu? Então, eu acho que isso é uma característica que eu gostaria de manter. Eu gosto muito quando eu vejo, assim, né, empreendedores que no passado tinham tudo para dar certo, mas tinham aquele medinho e eu dei um empurrão que precisava. Então, teve uns caras, assim, que, cara, sei lá, carreira consolidada no private de um grande banco. Pô, um cara desse às vezes ganha 3 milhões ano. Pô, você vai falar pra esse cara, ó, o ideal pra você é sair e empreender? Eu falei isso pra alguns. E ele deu certo. E te ouviram. Mas por que eu falei? Porque tinham características ali que eu olhava e falava, cara, tem bastante convicção, vai dar certo. Assim como eu fiz o contrário, eu joguei água no chope de alguns empreendedores, né? A pessoa chegou cheia de, pô, olha a minha empresa, a logo é legal, eu quero estar no escritório e tal. Eu falei, cara, como você vai arrumar cliente aqui, né? Vamos falar do business em si, né? Raiz mesmo. Aí, cara, a gente não vai abrir com você. E é uma conversa difícil, eu tenho meta pra bater, né? Tinha, né? Você vai virar pro cara e falar assim, não é pra você. Fica no banco mesmo. Então, que às vezes é o sonho do cara, né? E eu sou o papel transparente do jeito que eu tô falando aqui. Eu falei algumas vezes. Então, assim, eu gostaria de sempre manter isso, de manter essa transparência, essa honestidade intelectual em relação ao business das pessoas ali. E é isso, assim. Acho que a gente precisa de mais Caios no mundo. Obrigado, imagina. Caio, brigadão. Valeu, foi um prazer. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante, vai tirar bastante insights. E, pô, só te agradecer mais uma vez mesmo. Perfeito. E fica o convite aberto aí para quem estiver assistindo, quiser abrir franquia, a academia tá bombando, ou quiser trocar ideia sobre a sua franqueadora, também faço bastante conversas desse tipo aí. Estou super à disposição. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio do AfaCast. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo, comentem e muito obrigado por assistir.